contrário do que muitas pessoas pensam, autismo não é doença. E para falar sobre autismo, recebo aqui hoje o médico Tiago Dutra. Tiago, é uma honra poder te receber aqui no programa Conexão Câmara, levando sempre informação para os nossos telespectadores. A honra é toda minha, Alexandre. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago. Eu sou natural aqui de Campos. É um prazer estar de volta conversando com o Alexandre, conversando com vocês aí de casa, para falar um pouquinho sobre esse tema que é tão prevalente hoje em dia na nossa sociedade. Vou falar sobre autismo, o transtorno do espectro autista. Doutor, por que o autismo não tem cura? Antes de você explicar um pouquinho para a gente sobre esse tema, queria que você falasse um pouquinho do que é o autismo. Bom, muito se fala sobre autismo. Hoje em dia a gente tem vários filmes, várias séries que sempre tem um personagem autista e muitas vezes esses personagens são retratados de uma forma um pouco equivocada, ou generalizada, estereotipada. Autismo, basicamente, é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É uma doença? Não é uma doença. Uma doença, uma infecção urinária, uma pneumonia, geralmente a gente tem um agente causador e esse agente causador a gente sabe exatamente que foi ele que causou aquela doença. Então a gente tem um remédio para matar aquilo que causou, ao contrário do autismo. O autismo ele não tem uma causa única, né? Ele é multicausal, é multifatorial. A gente tem tanto fatores genéticos como também fatores ambientais. E a soma desses fatores podem estar na síntese, na gênese do autismo. Basicamente, quando a gente fala que não é uma doença, é um transtorno, é uma forma diferente da criança se desenvolver. E essa forma diferente pode trazer realmente prejuízos para o desenvolvimento da criança. Esses prejuízos estão sempre na comunicação, né? Geralmente na comunicação, e também nos interesses fixos ou restritos. O autismo é essa forma diferente da criança, da pessoa se desenvolver, porque elas também vão crescer, e com esse crescimento a gente vai notando algumas diferenças. E quando eles são notados no início, a evolução no tratamento é muito maior e melhor. Muitos pais têm muito medo de receber esse diagnóstico aos seus filhos. É porque desse medo, desse receio, e às vezes acabam bloqueando e não levam o seu filho a poder ter um atendimento, receber todo o acompanhamento, que de fato é muito importante todo esse acompanhamento, todo esse desenvolvimento com o médico. Verdade. A negação é uma das causas, uma das reações mais comuns dos pais quando recebem ou a suspeita ou a confirmação do diagnóstico. Eu acredito que pelo autismo ter sido muito julgado como uma doença e por ter tido muito preconceito, porque antigamente, quando eles não tinham esse diagnóstico de autismo, eles eram considerados as crianças estranhas da escola, eles eram considerados as crianças problemáticas. O filho de fulano, ele é retardado. Utilizava-se muitos termos pejorativos. Sim. E acabam marcando de fato, né, as crianças. Sim, e esses termos, quando a gente vai ouvindo, a gente cresce ouvindo eles. Quando a gente tem um filho, a gente programa, a gente projeta muitas coisas para os futuros dos filhos, né, para os futuros das crianças. Então, quando a gente pensa em que alguma coisa pode fugir dos nossos planos, a gente tende a negar aquilo. Quando a gente nega o diagnóstico, a gente acaba afastando. Se meu filho não tem diagnóstico, ele não tem autismo. Mesmo observando que ele é diferente, que ele se comporta diferente que as outras crianças da mesma idade. E essa negação, ela só tende a atrapalhar. Então, cabe ao profissional que está acompanhando aquela família orientar, tranquilizar e dar todas as informações necessárias para que ela não se assuste naquele primeiro momento. Porque a família ela é primordial no tratamento. E se a gente não tem uma família parceira, a gente não tem a base do tratamento. Porque ele não é só no consultório, ele não é só na terapia, ele também continua em casa, sabe? Então a gente tem realmente que reforçar com os pais que o diagnóstico, ele não é uma sentença de atraso, uma sentença de retardo, uma sentença de que a criança não vai atingir novos voos, que não vai atingir os marcos esperados no futuro. A gente quer trabalhar para justamente dar autonomia para esse paciente e o diagnóstico não é o fim, é só o começo dessa jornada, é o começo de uma luta entre profissional, família e uma luta conjunta para a gente oferecer o melhor para esse paciente. Uma criança do aspecto autista, ela tem assim algumas atitudes, algum comportamento que desde o seu início do seu caminhar, ela demonstra já essas questões? Sim. A gente tem os sinais de alerta, que também são chamados de red flags, são alertas, bandeiras, como a gente diz, que nos alertam justamente para que aquela criança tenha o acompanhamento e que a gente faça a investigação do diagnóstico, tá?
a gente começa a perceber alguns sinais nos primeiros meses de vida, até mesmo durante a amamentação, e a gente começa a observar essas diferenças. E caso os pais notem essa diferença e elas não forem notadas pelo profissional médico que acompanha, pelo pediatra que acompanha aquela criança, a gente tem que buscar ajuda. Porque o que não pode é essa diferença não ser notada ou essa diferença não ser investigada. A gente chama atenção para alguns sinais. Por exemplo, o contato visual é uma coisa muito comum entre a mãe e a criança, né? E quando a criança não consegue manter esse contato visual, é um fator de alerta, tá? A reciprocidade do sorriso social, quando a gente ri para uma criança, ela geralmente ri de volta. Então, quando a gente tem essa falta, a gente também liga esse alerta, a gente liga essa preocupação, né? Não quer dizer que toda criança que não sorri de volta é autista, mas é um dos fatores que a gente observa e que nos chama a atenção. A gente tem também a questão da comunicação entre as outras crianças, então ele com outras crianças pode ser uma criança mais retraída, que não consegue se encaixar nos grupos dos seus pares, né, com crianças da mesma idade, no contexto escolar, familiar e tudo mais. E também a gente tem alguns sinais que são mais visíveis. Por exemplo, movimentos repetitivos. A gente chama de clapping, flapping, vários movimentos que a criança às vezes pode bater com as mãos, ou bater palmas o tempo todo, ou se curvar e colocar a mãozinha no ouvido quando escuta algum som. Uma hipersensibilidade sonora. Às vezes a criança escuta um barulho diferente ou uma música, ela fica muito mais irritada do que o normal. Às vezes você chama a criança pelo nome e ela não responde, tá? Então, esses sinais são sinais que nos chamam a atenção. Tá bom? Uma das coisas também muito importante é a hora de brincar. A hora de brincar da criança é uma hora que os pais têm que observar como elas brincam, porque brincar faz parte, só que a gente tem que observar mais ou menos a forma com que a criança brinca, tá? Uma coisa que nos chama a atenção, por exemplo, é que as crianças que geralmente estão no espectro autista, elas não conseguem dar a funcionalidade usual para os brinquedos. Então, o carrinho, ao invés dela andar com o carrinho, fazer barulho e andar com ele como um meio de locomoção, ela basicamente enfileira os carrinhos, ou ela faz o carrinho de telefone, ou ela fica aficionada na roda do carrinho e não no carrinho em si, sabe? Por exemplo, tem um telefone de brinquedo, ao invés de fingir que está falando, ela faz o telefone como um apoio para enfileirar outras coisas ou outros brinquedos. Então, são formas diferentes e não usuais de utilizar os brinquedos. Com bonequinhas, ao invés de interagir, dá uma outra função para elas. Então, isso também chama a atenção, principalmente dos pais, quando observa a criança brincando. Sim. Recebi o diagnóstico, meu filho é autista. E daí, como vai ser minha vida daqui para frente? Como que vai ser o desenvolvimento dentro de casa, como vai ser toda a questão da rede de apoio? Porque muitos pais têm o medo, o real medo de receber esse diagnóstico do filho por não saber ou ter aquele pensamento antigo, como você estava mesmo dizendo. Sim. Ah, eu tenho um filho doente, eu tenho um filho isso, aquilo, outro. E até mesmo um medo de como vai ser a vida adulta do seu filho. Verdade, verdade. Então, vamos lá, vamos por partes. Recebi o diagnóstico. Basicamente, esse diagnóstico ele tem que ser dado de uma forma muito segura, né? De uma forma... o diagnóstico ele não precisa ser feito com pressa. A gente fala diagnóstico precoce porque quanto antes feito, melhor. Mas se você tem dúvida no diagnóstico, o profissional que tem dúvida no diagnóstico, ele não precisa esperar fechar o diagnóstico de autismo para começar uma intervenção. Uma criança que ela tem atraso na fala, ela pode não ser autismo, ela pode não ser autista, né? Nem todo atraso de fala ele diz a respeito de autismo, mas é um fator realmente de alerta, é um dos sinais mais procurados e uma das principais queixas das famílias quando vão até o consultório. Tá? Quando recebe-se o diagnóstico, a gente vai observar no paciente, agora falando da parte médica, a gente vai observar no paciente quais áreas estão mais deficientes e quais áreas são mais promissoras nele, né? Para a gente trabalhar exatamente em cima disso. O tratamento ele não é feito sozinho, então não é feito só com o médico. O médico, basicamente, ele vai nortear os pais do que aquela criança precisa, tá? Mas, basicamente, o tratamento ele é multidisciplinar, então a gente precisa tanto do psicólogo, quanto da fono, quanto dos terapeutas, pedagogos e afins. A gente precisa dessa equipe para trabalhar em conjunto todas as fragilidades daquele paciente para que ele consiga ter uma evolução melhor. Tá? Então, por exemplo, uma criança que fala, ela é verbal, ela não tem dificuldade na fala, mas ela tem problemas mais sensoriais,
a fono não vai ser tão imprescindível nesse caso. A gente vai trabalhar mais a questão sensorial. Então, o médico vai fazendo esse balanço, esse equilíbrio do que é mais necessário para aquele paciente naquele momento. Mas sempre um trabalho multidisciplinar. Agora, uma criança, por exemplo, que não tem estereotipias, que são os movimentos repetitivos, que não tem essa dificuldade sensorial muito grande, que comportaumentalmente, né, ela não tem alterações muito severas, mas ela tem muita dificuldade na fala, a gente vai precisar de uma equipe de fonoaudiologia mais intensa, mais intensiva nesse caso. Então o tratamento ele vai variando de acordo com as dificuldades do paciente. E aí isso é feito com o médico. Claro, o médico vai nortear, vai dar o diagnóstico, vai fazer esse norte para a família, vai acompanhar as evoluções, porque a gente precisa saber o que está melhorando, o que não está, o que precisa de mais ajuda, o que não precisa. E claro, a família também precisa continuar esse trabalho em casa. Então não adianta a criança ficar 1 hora na fono e em casa deixar com o tablet na mão, sem estimular ela a falar, certo? Existem situações, até mesmo dentro de casa, nesse período do tratamento, que acaba desregulando o desenvolvimento da criança, porque na verdade, como nós dizemos no início, não é uma doença. Então, como não é uma doença, existe todo o tratamento para um bom desenvolvimento da criança, seja ele intelectual, no relacionamento com as pessoas, enfim. Então, se você foge um pouquinho do tratamento desse bom desenvolvimento, do crescer da criança intelectualmente ou socialmente, você acaba tirando um pouquinho daquela questão toda do amparo médico, né? Verdade. Verdade. E assim, tanto para as crianças típicas, né, quanto para as crianças atípicas, que são as crianças autistas, a gente precisa de um lar que seja realmente estimulante, né, que tenha fatores estimulantes e não fatores estressantes para a criança. Sim. Então, essa criança, ela cresce, tá? E as crianças no geral, não só autistas, elas crescem num lar de conflito, de grito, de briga entre pai e mãe, de que tudo é uma sentença. Então, você fez isso, pelo amor de Deus. Tudo se faz com gritos, tudo se faz com sons altos, televisão alta, onde não se respeita, não fazem refeições coletivas, onde as pessoas conversam sobre como foi o seu dia. Quando a criança ela não vive nesse lar que seja harmonioso, a gente realmente tem uma desregulação em diversos fatores. Isso na criança autista é muito mais agravante. Porque não adianta ela estar numa sessão de fono perfeita, numa sessão de terapia perfeita, e chega em casa e tudo se desfaz. Coisa muito interessante que acontece. Muitas pessoas buscando para a realidade do conselheiro que a gente acompanha nas plataformas digitais, recebe essa, como você falou, não é uma sentença, é o diagnóstico, né? Uhum. Aí acaba não tendo recursos financeiros, acaba não tendo todo um amparo. E aquela situação de receber aquele diagnóstico acaba pesando a própria vida da pessoa e ela não sabe lidar com aquela situação e acaba olhando para o filho como se fosse um problema. Sim. E naquele momento aquela criança precisa de um amparo, precisa de amor, poder ter um bom desenvolvimento da vida dela. Aí acaba o quê? Não sabendo lidar com a forma de educar, com a forma de tratar. E essa forma de tratamento, às vezes, desregular, acaba atrapalhando muito o desenvolvimento da criança, né? Verdade, verdade. Um dos principais desafios, principalmente no sistema público de saúde, é essa questão da rede de apoio e da equipe multidisciplinar. A gente não tem espaços adequados para receber essas crianças muitas vezes, né? Então as famílias elas recebem o diagnóstico e ficam em filas imensas, filas eternas, tentando a sorte de conseguir 1 hora com a fono a cada 15 dias, que não é um tratamento que a gente espera, por exemplo, uma criança com atraso na fala, sabe, Alexandre? Então a gente perde muito tempo, às vezes anos, da criança com o diagnóstico sem conseguir iniciar o tratamento. E tempo, a gente costuma dizer que tempo é cérebro na medicina, porque quando a criança ela é novinha, ela tem uma facilidade de estabelecer novas conexões nervosas que a gente, adulto, não tem. Sim. Então a criança ela está no melhor período para ela se habituar com novos hábitos, sabe? Então, infelizmente, isso é uma coisa que eu tenho fé que a gente vai conseguir. Com o tempo, a gente precisa de espaços preparados especificamente para as crianças autistas, porque o desenvolvimento delas é realmente muito diferente, elas precisam de equipes que estejam prontas para atendê-las, né? Então, fica aí até a mensagem para as pessoas, para os governantes e tudo mais, para que a gente tenha um carinho grande por essas famílias, porque não é fácil ter esse diagnóstico e é mais difícil ainda a gente conseguir ajuda para essas pessoas que não têm condições financeiras de conseguir o tratamento via particular e precisam do SUS para estabelecer esse tratamento para a criança. Muito importante, que às vezes muitos pais, o filho tem algum impedimento, assim, algum bloqueio em relação a alguma situação.
Por exemplo, a questão que a gente estava conversando ali nos bastidores, a questão sensorial, às vezes de sentir, ou às vezes ele gosta muito de uma roupa, de colocar muito daquela roupa, aí às vezes, mostrando para o nosso jeito de ser, acha que aquilo é anormal e quer, de qualquer forma, tentar forçar, né? Tirar aquilo. Tem que ter todo um amparo profissional. Você não pode mudar. Se a criança ela tem bloqueio de abraçar, você não vai forçar ela a abraçar. Exato. Porque isso só vai contribuir para que ela crie mais bloqueio dentro dela ainda. Sim, exato. Quando a criança ela tem esses problemas sensoriais, uma das principais críticas, na verdade, quando a gente fala de tratamento do autismo, por exemplo, a criança às vezes tem uma leve estereotipia. Ficar com a pontinha dos dedos assim para se regular. Meio que forçar, não tem como. Os pais, quando veem isso, tentam corrigir de primeira vez, tá? Se esse movimento ele não prejudica o dia a dia da criança, não prejudica suas atividades cotidianas, você concorda que a gente não tem que tirar esse movimento porque é uma coisa única dela, né? Sim. É uma forma dele muitas vezes se regular. E aí muitas terapias antigas, elas tentam tirar isso a qualquer custo. E às vezes as famílias também ficam nessa de tirar todas as diferenças. A gente não quer transformar uma criança atípica em uma criança típica. A gente quer que a criança atípica tenha sua autonomia, sua independência, que ela consiga ser um adulto funcional, principalmente, porque a gente não vai ter os pais para o resto da vida. Então a nossa principal luta é fazer com que ele seja um adulto funcional, independente de ser autista ou não. Então, a gente tem, todas as nossas atitudes são guiadas para a autonomia do paciente e não para tirar as suas particularidades. Essa seria uma pergunta que eu iria te fazer mesmo, a questão, tá, meu filho é autista, e aí a vida adulta dele? Existe possibilidade, através do tratamento, seguindo tudo corretamente, ele consegue ter uma vida independente? Sim, quando a gente fala de autismo, a gente fala de níveis de suporte, né? Então a gente tem os autistas nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. O nível 3 é o que demanda demais atenção e que demanda realmente de alguém auxiliando nas atividades. Precisa então de um suporte para o resto da vida dele. Mas esses níveis não são estáticos, Alexandre. Então a gente tem crianças que foram diagnosticadas e eram nível 3, e aí com as intervenções ao longo da vida se tornaram nível 2 ou até nível 1, por exemplo, sabe? Então a gente tem, a gente não vai ser utópico de achar que todos vão ter uma vida perfeita, todos vão ter uma vida de independência, mas a gente tem grandes esperanças. Os nível 1 de suporte muitas vezes passam despercebidos por nós no meio da sociedade, a gente não sabe que são autistas, porque, claro, autismo não tem cara, mas a gente às vezes observa comportamentos mais típicos que às vezes a gente não observa isso nos níveis 1 de suporte, tá? A gente tinha a antiga síndrome de Asperger, onde eles não tinham tantas dificuldades cognitivas, muito pelo contrário, existiam facilidades cognitivas, intelectuais, mas tinham dificuldades mais na interação e comunicação social. E essas pessoas, elas podem, claro, independente do nível e do grau de suporte, elas podem sim ter uma vida independente, elas podem ter um trabalho, podem fazer faculdade. Eu tenho vários amigos que estão dentro do espectro e que são pessoas assim, são surpreendentemente brilhantes nas áreas em que ocupam e conseguem ter uma vida totalmente funcional. A questão do preconceito hoje é muito grande, né, relacionada a nós, sociedade, né? Muitas pessoas acabam olhando como se fosse alguma coisa assim muito fora do normal, né? Então, aquele olhar de preconceito, até mesmo dentro da escola. Então, é muito importante essa conscientização da inclusão. Se tem uma criança na sua sala que ela foi diagnosticada, né? Ela é autista, é importante demais que você, com carinho, com tudo, dizer o profissional, né? Exato. Inclua ela, mesmo que ela não se relacione com as outras crianças, deixe ela curtir aquele momento da forma dela ali. Exato. Mas pelo menos que ela se sinta, né, incluída naquele grupo. Verdade. Isso é muito importante, né? Alexandre, isso é uma coisa muito importante mesmo, porque quando a gente fala de inclusão, muitas escolas ainda não praticam a inclusão da forma em que se prega, né? A gente Deveria tem ser leis, feito, né? Exato. A gente tem leis que regulamentam a inclusão, em que as escolas, por exemplo, não podem se negar a receber um aluno autista. Mas existem várias escolas que não negam de primeira, mas se comportam de forma a fazer com que os pais desistam que aquela criança esteja ali. Tá? Porque, claro, às vezes a criança vai precisar de um mediador, vai precisar de uma atenção especial, tá? E a escola muitas vezes se incomoda com isso. E uma das coisas que mais me chateia é a quantidade de mães que se queixam na introdução da criança à escola
os obstáculos que elas enfrentam. A questão de não respeitar a seletividade alimentar das crianças, então fazer um cardápio único que não se adapta às particularidades da criança. Falar da realidade, né? A E às vezes acaba até mesmo, vem questão de agressão, né? Sim. A gente às vezes não podemos fechar os olhos para a realidade. Essa realidade acontece demais pela falta de paciência, pela falta de sensibilidade, falta de amor, na verdade, né? Verdade. Então, assim, quando a gente fala de inclusão, é tudo muito bonito no Sim. papel, mas o que as mães encontram hoje são desafios que não tem fim, assim. Parece que cada conquista a gente tem um retrocesso junto, né? Então, a gente vê crianças que muitas vezes são, infelizmente, agredidas por cuidadores na escola, por mediadores, crianças que são simplesmente isoladas, então, enquanto a turma está fazendo continha, bota a criança para pintar no chão, porque ela não é capaz de fazer aquilo. Não estimula o desenvolvimento da criança. Exato. E não respeita as particularidades. Recentemente eu até vi um vídeo que circulou nas plataformas digitais de 2 alunos na escola agredindo uma criança autista. Eu não sei se você chegou a ver esse vídeo. Infelizmente. Um absurdo, né? Não saber lidar com as diferenças. E até mesmo essa questão de não saber, não é só mesmo para a questão da criança que é autista, não. Porque a educação vem de dentro do próprio lar, né? Exato. Então, os próprios pais daquelas outras crianças que foram os agressores não estão criando o seu filho poder receber a diversidade no mundo. Verdade. E assim, educação é uma coisa contínua, né? Então, tanto para crianças típicas ou crianças atípicas, ela vem principalmente de casa. A estrutura familiar é muito importante. Então, ensinar que os colegas podem ser diferentes e tá tudo bem ser diferente dentro de casa é o primeiro passo para que a gente tenha um ambiente harmonioso, por exemplo, dentro da escola. Se você ri da diferença de uma pessoa diferente na frente do seu filho, ele vai fazer a mesma coisa quando ele chegar na escola e encontrar um amiguinho diferente. Então, ensinar crianças que está tudo bem ser diferente é o primeiro passo realmente para estar tudo bem com as diferenças e ter um convívio harmonioso entre as crianças. Gentileza gera gentileza, né? Então, Thiago, é muito bom conversar com você, é muito bom te ouvir, a gente abre-se um leque de possibilidades de conhecimento. Obrigado. Você transmite muitas coisas boas, né? E, na verdade, como diz, né? A inclusão, de fato, hoje, não somente dentro do TEA, mas acho que em várias outras áreas da nossa vida é de muita importância, né? Saber lidar com a diferença do outro, do jeito de ser, da opção que ele escolheu para a vida dele. Isso, acho que isso tem que ser, assim, na nossa vida para tudo. É verdade. Saber respeitar, porque quando a gente respeita o espaço do outro, consecutivamente o outro vai respeitar o nosso espaço e assim nós vamos viver bem em sociedade. Você quer deixar um recado para o pessoal que está em casa agora nos acompanhando? Deixa também suas plataformas digitais. Ah, Alexandre, eu gostei muito do Dr. Thiago. Como que eu faço para poder me consultar? Como que eu faço para o meu filho se consultar? Porque, na verdade, a mãe de autista ou um pai de um autista, eles também precisam de um amparo psicológico, eles precisam também de todo um amparo médico também para eles. É porque, querendo ou não, tem um desgaste, tem assim, porque é tudo muito bonito, as pessoas olham ali, mas dentro de casa é somente aquela família que sabe como que é todo aquele processo, que às vezes você vê a pessoa estar estressada, ou às vezes porque você não sabe de fato como que é aquela rotina ali, tem a questão do tratamento, tem as consultas, que não pode deixar de ir. Exatamente, Alexandre. Então, se eu pudesse deixar um recado para o pessoal de casa, basicamente, quando a gente fala em incluir, a gente tem que parar de só falar e realmente entender como a gente pode incluir a pessoa com autismo em todos os setores da sociedade, não só nas escolas, mas também no mercado de trabalho, nas questões sociais, eventos, né? E a gente está preparado para recebê-las em todos os setores. Basicamente, a gente tem uma pessoa, segundo os últimos estudos americanos, com autismo, para cada 44. Então, é uma prevalência muito grande. Eles estão sempre no meio de nós, saibamos a gente ou não. A gente sabendo ou não tem uma pessoa com autismo naquele lugar. Então, numa turma de escola hoje em dia, pelo menos vai ter uma criança autista, é o que a gente espera. E se a gente não ensina essas diferenças vão só aumentar. Então, ensinar que as diferenças existem e que é ok ser diferente é uma coisa primordial, é a mensagem que eu sempre levo para todos os pais de crianças típicas ou atípicas, e também saber que a pessoa com autismo ela tem direitos. Então, os direitos dela devem ser respeitados pelos órgãos públicos, pelos serviços de saúde, pelos serviços educacionais e por nós, cidadãos. Caso você queira entrar em contato comigo, eu vou deixar meu Instagram, é @dutralopes com Z no final, e também o meu e-mail é thiagolopesdutra@gmail.com. Então vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigado pela oportunidade, Alexandre. E basicamente eu sempre termino falando, autismo não é doença, doença é o preconceito.
aproveitar essa deixa do Thiago, inclusão, né, inclusão é regra, né, e não é exceção, né? Verdade. O programa Conexão Câmara vai ficando por aqui. É sempre trazendo para você informação, qualidade em primeiro lugar, então vamos aprender a respeitar o espaço do próximo. E eu volto na próxima semana trazendo para você muita qualidade nas nossas informações.